Shalom, meus amigos! Eu sou o Tennyson Fernandes. E eu sou a Thay Matias. E hoje nós estamos aqui para o nosso primeiro podcast Tá Escrito! E hoje nós temos um convidado muito especial. Para nós é motivo de honra. A palavra de Deus também diz, né, que temos que dar honra a quem tem honra. Nada mais, nada menos do que quem? Pastor Ronald! Glória a Deus. Estamos aqui muito felizes, né, por recebê-lo, agradecer primeiramente por ter aceitado o convite, né, e começamos já com nível alto, né? Altíssimo, logo a gente com o não chega pastor. brincando, a gente É pra brincar, né? Ele- Já chama logo o nosso pastor, Exato, não é e qualquer ele pastor. que tem que registrar esse tá É. escrito no nome dele. Tem, Porque é verdade. ele tem esse hábito, né? De Tá lá pregar pregando falando, porque escrito. tá escrito. Aí já todo mundo fica, não precisa abrir, tá escrito. E tá escrito, são vários, Foi né? uma das Vai inspirações, tentando anotar. né? Pra você agora aí que começa a nos acompanhar, foi uma das inspirações. Esse nome a respeito do tá escrito, óbvio também, por tudo que a Bíblia, né, representa e o que realmente está escrito, mas nós pegamos muito da fala do Já nosso tá no pastor. subconsciente. Já tá porque tá escrito. Aí veio esse, né? Esse insight aí. Então é tão especial ter o senhor aqui. Obrigada pelo tempo do senhor. Né? Sabemos que é uma agenda lotada, né? Lotadíssima. São muitos filhos. Mas sabemos que vai ser uma bênção também. Amém. Falarmos a respeito exatamente disso, né? Por ser o nosso primeiro podcast, a gente tem assim um intuito também que você que está nos assistindo entenda qual a importância do que está escrito, o que está escrito. Porque tem pessoas que não sabem o que está escrito. Esse livro sagrado, maravilhoso, fala sobre o quê? É importante saber onde está escrito. Então são essas perguntas que vão permear de uma forma bem leve, agradável, que você possa não se desconectar, esteja com a gente aí. Preste atenção, porque Deus tem muito a falar aqui por meio dessa conversa e é isso que nós queremos, né? Esse papo maravilhoso, com certeza teremos. Amém. Então, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus, né? Me sinto honrado por vocês aí, pelo convite, participar dessa bênção, né? Que Deus colocou no coração de vocês e encontrou eco, com certeza, no meu coração e fazer parte desse trabalho que eu tenho certeza que vai alcançar muitos e eu tenho certeza também que as vidas serão edificadas através de tudo que será feito aqui. Então, é uma honra tê-los aqui, a Thay, o Tennyson, e também o Renan, que está na produção, meu filho. Então, isso tudo traz muita alegria e agradeço a vocês pela honra, né? Me sinto grandemente honrado. Honra nossa. Que bom. Vai lá. E é importante, né, a gente também ressaltar e agradecer, fazer um agradecimento, né, pela disponibilidade, né, que o senhor Verdade. abriu. A gente está colocando esse projeto, que outra hora estava só no nosso coração, em prática, né, e investido também, Sim. né, nessa questão de apostar naquilo que a gente tá trazendo e liberando bênção sobre a gente. Então o senhor é realmente uma bênção em nossas vidas. E agora vamos tratar daquilo que ele está aqui para tratar. Vamos falar A então. palavra de Eita. Deus. É isso aí. Aquilo Vamos. que está escrito, devidamente apresentado, Pronto. devidamente agradecido. Agora vamos Vamos lá para a hora para. do game. Agora. que o jogo começa. Agora que vai começar o jogo. E eu quero abrir, então, esse podcast com o que está escrito lá em Oséias, no seu capítulo de número 4, no verso de número 6. Assim diz a palavra do Senhor. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Amém. Esse é um versículo que eu sei que o senhor ama, né? E é um versículo que tem que arder em nossos corações, porque aqui é um alerta, né? O povo está sendo destruído porque falta o conhecimento. O conhecimento de quê, pastor, que está faltando? É o conhecimento, sobretudo, de Deus, né? A palavra de Deus, ela traz o conhecimento de Deus. Se alguém precisa, deseja, tem o sentimento de conhecer esse Deus, a forma de conhecer Ele verdadeiramente é através da sua palavra, né? Uhum. Através do conhecimento dos seus atributos que a própria Bíblia traz. Vale lembrar, 2 Timóteo está escrito, né? 2 Timóteo 3,16 vai dizer que a Bíblia
toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, isso nos dá uma garantia, isso nos traz uma paz para ler e entender que nós estamos conhecendo o pensamento, a vontade de Deus para as nossas vidas, quando fazemos a leitura das Escrituras. Então, nós devemos sempre investir tempo e tempo com qualidade nos devocionais, no estudo da Palavra de Deus, porque é isso que, como foi lido aqui em Oséias 4:6, que não vai deixar o seu povo perecer por falta do devido conhecimento. Mas, pastor Ronald, o que o senhor acha que hoje, por que é tão difícil pessoas pararem para ler? Muitas pessoas, né, acham que a Bíblia em alguns momentos é muito difícil de entender, Sim, sim. aí se desanima um pouco de estar lendo, ou então fica um pouco perdido sem saber por onde começar. O que o senhor acha que hoje é tão difícil assim as pessoas terem esse desejo, essa vontade de estar mergulhando, né? Nesse livro tão maravilhoso, né? Que traz tudo pra gente, né? É O verdade. que passou, o presente, o que vai acontecer. Manual completo. Completo. Todas as respostas Pois para é. qualquer pergunta tá aqui, né? Tudo. O que o senhor acha sobre isso? É verdade. A própria tecnologia que a gente está usando aqui para compartilhar um pouco do conhecimento da Palavra de Deus é algo que tem tirado o tempo de qualidade das pessoas. Quanto tempo as pessoas não ficam debruçadas num smartphone, horas e horas em redes sociais, enquanto poderiam estar conhecendo a vontade de Deus para suas vidas. A Bíblia é um livro recheado de promessas, e muitas vezes nós abrimos mão para ter esse conhecimento e desejar. Eu costumo até fazer uma analogia, que Deus, ele é o Criador. E sendo o Criador, ele tem o seu manual, a palavra de Deus, não é verdade? E muitos desprezam esse manual do Criador. Como, por exemplo, já dei esse exemplo na igreja, volto aqui a trazê-lo, porque eu creio que é importante. Por exemplo, quando você compra o próprio smartphone, quantos já pararam para ler o seu manual de instrução? Você compra um aparelho que te oferece muitas funções, mas nós desprezamos muitas delas por não conhecer e não ter o hábito de ler o manual. Assim somos nós, na verdade. Quando nós temos o manual do Criador, mas nós desprezamos esse manual e nós, como podemos desejar, né, tudo aquilo que ele tem para nós se nós não conhecemos aquilo Verdade. que ele disponibilizou para nós? Então, o manual é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, está escrito. E a verdade vos libertará. Está escrito lá em João 8,32. Né? Então, o manual não pode ser desprezado. Tem que ser lido e lido com tempo de qualidade. Eu acho lindo quando eu ouço assim, né, em ministrações e a gente se atenta e aqui não tá só... Muitas pessoas falam, aí tá escrito só o que é pra gente fazer, aí tem o que eu não devo fazer, e então é um manual do que o pode e o que não pode. Não. Eu gosto de pensar assim, aqui tá a própria revelação de quem é Deus. Sim. Verdade. Porque só o que tem que fazer, o que não tem que fazer, torna as coisas muito simples, muito... Uma regra, né? Tipo assim. É como Pode- se fosse isso, né? E virou uma tendência, né? Se você for ver, muitas pessoas colocavam vídeos na internet perguntando: pastor, pode não sei o quê? Aí o pastor respondia se podia ou não podia. Então. Não algo é muito- só isso. É claro que tem isso também. Sim. Mas aqui a própria revelação de Deus, né? Ele se apresentando aos seus filhos, dizendo quem ele é, o que ele espera de nós e o que ele tem para nós. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre qual a importância de conhecer a Deus à luz do que está escrito. Por exemplo, o salmista, né, o Salmo 119, versículo 5, está escrito. Ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Né? Então, vai nos mostrar a importância de uma direção e nos mostra o caminho iluminado pela palavra de Deus. Então, no Salmo 119 está escrito, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, é isso que a gente precisa viver. Por exemplo, está escrito,
Mateus capítulo 22, versículo 29. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, muitos conhecem as Escrituras, entretanto, não conseguem praticar esse conhecimento. Se nós ficarmos só no campo do conhecimento, vamos virar teólogos, mas vamos abrir mão do mais importante que a palavra nos oferece, que é o poder de Deus. Né? Então, a prática desse poder vem por meio do conhecimento, mas, sobretudo, né, o poder de Deus praticado. O conhecimento com a prática vai trazer o redundar em poder de Deus. Então, temos que ter ousadia e muitas vezes vai contrariar o quê? A nossa vontade. Verdade. O nosso desejo. A começar pelo tempo, né? Dispensado. Sim, porque requer, né? Sim. Mas o senhor tocou num ponto muito interessante quando deu o exemplo a respeito do smartphone. Porque, por exemplo, muitas pessoas também não leem o manual de um novo celular, por quê? Porque acha que já sabe de tudo. É verdade. Né? E o próprio Oséias, ele vai falar, Oséias 6:3, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer. Então, há também essa importância, né? Porque tem pessoas também que não leem mais a Bíblia, ou não buscam mais a leitura da palavra, porque já acha que já tem todo um entendimento. Isso eu já sei. Isso eu já conheço. Eu tô na igreja desde pequenininho. Afadado ao fracasso, né? O estudo da palavra tem que ser contínuo, até porque a gente cresce, a gente avança, o ser humano muda. Se renova, né? Se renova. A palavra de Deus diz, está escrito, né? Hebreus capítulo 4, versículo 12, né? A palavra de Deus, ela é viva, é eficaz, é mais penetrante do que espada de dois gumes, divide corpo, alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Então, queridos... Isso é muito profundo, né? Profundo. E se nós tivéssemos, né, a fé que deveríamos ter, confiando nessa palavra, que a palavra é viva, né? Então, e ela diz, ela é eficaz. É muito mais do que algo eficiente. Eficiência é algo que é feito de uma forma correta, mas não necessariamente obtém o êxito. Você pode, às vezes fazemos coisas na forma correta, mas não chegamos, não logramos com êxito no final. Mas a palavra, ela não é eficiente, ela é muito mais que isso, ela é eficaz. Em suma, se nós a praticarmos, nós lograremos com êxito. Essa é a diferença. Então, além de ser viva, ela é eficaz e mais do que isso. Por que ela é viva? É muito interessante isso, porque ela divide corpo, alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir o quê? Os pensamentos e as intenções do coração. Então, essa palavra, quando lida, depende muito do nosso estado de espírito naquele momento, porque não somos nós que a interpretamos, mas é ela que nos interpreta, ela que sabe, dia após dia, qual é a minha verdadeira necessidade. Isso é muito importante, até para você que está nos assistindo, porque certa vez eu ouvi essa pergunta, eu ministrando, né, eu falei, a palavra, ela nunca muda, né? A palavra, ela não muda, ela permanece, né? Foi ontem o que era, é hoje o que é e será eternamente. Mas aí, como explicar essa situação de que ela é viva, ela se renova. Então, ela não muda, mas o Senhor falou, ela nos interpreta. Então, vai depender, acontece isso. Lê o mesmo versículo, lê a mesma palavra, a mesma passagem, um dia. Aí, Deus fala, ministra o coração de uma forma. Depois você lê em outro contexto. Já vem de outra forma, né? Já vem de outra forma. Por que isso acontece, pastor? Em suma, não é você que interpreta a palavra de Deus, é a palavra de Deus que te interpreta. É um livro que muitos desprezam a presença do autor, não é verdade? Então, é um livro totalmente espiritual que deve ser lido com oração antes, durante e depois. Era isso que eu ia perguntar. É uma dica para o leitor, tá vendo? Não é um livro qualquer, né? Que você abre e lê normalmente, né? Sim. Então, era isso justamente que eu ia perguntar, se tinha alguma dica para... E já entrando nesse assunto, que dica para ler? Aqueles que querem começar a ler a Bíblia, né? Que tem um interesse de ler, mas sentem alguma dificuldade.
O senhor tem algum caminho por onde começar? Algum livro que o Então. senhor indica? Então, a Bíblia fala como um todo de Deus, né? Da sua criação, mas o tema central é o amor, né? Uhum. Tudo do Antigo Testamento aponta para o Novo. É sombra daquilo que estava por vir, de Jesus, a nova e eterna aliança. Então, eu sugiro que o iniciante comece pelo Novo Testamento e mais especificamente pelo Evangelho de João. Boa. João, aquele que era considerado, né, o discípulo amado, aquele que reclinou a sua cabeça nos ombros de Jesus. João, ele tem até algo que eu gosto muito, porque ele tenta, né, dimensionar, Uhum. externar o amor de Cristo, mas ele fica um pouco travado, né? Ele escreve João 3,16, ele começa porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Eu creio que ele deva ter ficado ali um período longo Travou. buscando Deu tela uma azul. palavra específica e certamente o Espírito Santo falou: "Ó, João, por favor, coloca aí de tal maneira, Resolvido. Pronto. porque não existe Tem como mensurar, né? Assim, taxativamente, o amor. inenarrável o amor de Deus. É Não tem uma verdade. palavra para definir esse É. amor. Mas, Incondicional. sobretudo, ele pode ser sentido, né? Através da intimidade, da leitura, da busca, do quebrantamento, né? Do buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É como está escrito, né? Então, é o caminho. Eu sugiro que o iniciante comece pelos evangelhos de Jesus Cristo, depois pelas cartas paulinas e na nova aliança. Já tem uma dica aí pra você, né? Tem que ficar atento. Então, você que ainda não tem aquela afinidade, né? Vamos começar pelos evangelhos. Nada de apocalipse por enquanto. Não, melhor não, né? Vamos deixar isso pra depois. Só tem uma notícia boa para dar. Eu já li o Apocalipse e o final é feliz. Ah, então tá garantido. tá Pode garantido. começar também, se você quiser, Pode né? não entender, mas Mas pode ficar um pouquinho complicado. Tudo certo. Estamos Começa à por espera, né? João. Vamos por João, aquela Devagarzinho, leitura leve, Boa. doce, agradável, Do amor de amorosa, Deus. né? Então, eu amo, né? Especificamente. nada de besta com 3 cabeças indo Não, mais. Esquece, é um pouquinho impactante pro começo. Agora eu quero voltar lá no passado. Vamos mexer. Toque no passado. Toque no passado. Não mexe Passado no leão que está morto. Não, mas não é isso não. É uma coisa interessante, até, né, pro pessoal aqui, é uma curiosidade, o pastor vai trazer, né, com toda a sabedoria. Eu já fiz, não sei se você já fez, se você que está assistindo já fez. Aquela coisinha assim de pegar a Bíblia fechada. Isso foi bem no passado Eita. distante. Pega a Bíblia fechada. Aí abre a Bíblia Fechou, assim. abriu. Abriu. Bota o dedo. Isso. Deus está falando comigo. Onde cair. Onde aí já cair- pensou, abriu lá. Jó 2, 9. Aí, Amaldiçoa o seu Deus e morre. E aí? Meu Puxa, Deus. faz o que com isso? Então, pastor, e aí? O que acontece? Pode, não pode? É adequado? Né? Talvez Se- não caiba, né? Se pode ou não Cair em pode. bênção, né? né? Cair em bênção. Cair em bênção. assim, né? Se Pensa pode pra ou não gente. pode, eu não sei. A gente tem o livre-arbítrio, né? Uhum. Cada um faz aquilo que pode, mas não é o correto. Não é o Né? correto. A gente não pode tirar um texto fora do contexto para virar um pretexto, como o próprio Têniso disse, se cai ali em Jó capítulo 2, versículo 9, vai amaldiçoar Deus e vai ter que morrer. E aí? né? Então, Então, se você, como eu, já fez isso é quando eu não tinha o conhecimento, né? Isso então é uma coisa que não vale a pena, porque né, ali vai estar fora do contexto, como o pastor falou, não vai edificar as Aí nossas abre de vidas, novo, né? aí cabe. É melhor obedecer do que sacrificar. Ai, meu Deus. Aí leu a de Jó e depois é melhor obedecer do que sacrificar. E aí? já está Já era. sacrificado, então não Já tem Já mais vai jeito. ter que obedecer. É um vai ter risco, que- né? É um risco, É. porque você acaba pegando ali. E aí, pra Fora do entender, contexto, pra né? interpretar. O melhor É um é risco. debruçar no estudo da palavra, sempre orando, volto a dizer, né? Uhum. Antes, durante, depois, porque essa palavra é uma palavra que traz muitas promessas. Então Sim. precisamos conhecer a vontade do Criador. E um grande erro que nós vemos por aí, né, que todo mundo já ouviu, que todo mundo é filho de Deus, não é verdade? Mas isso é uma grande mentira, né? Todo mundo é criatura de Deus. Uhum. Nós passamos a ser filhos de Deus quando, como está lá em Romanos, capítulo 10,
quando declaramos com a nossa boca, crendo no nosso coração que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, que Uhum. entregou, morreu por nós, mas ressuscitou o terceiro dia e vivo está. Enfim, não dá para ficar brincando, né? Não é um livro de sorte, Sim. e a gente tem que ter cuidado, zelo, né? E o desejo de conhecer o nosso Deus Todo-Poderoso, os seus atributos, né? Uhum. Não há uma forma melhor de conhecer a Deus senão pelo manual do Criador, né? E tem aquele perigo também, não sei se você já ouviu falar. Chega, né? Já. Não sei se você já ouviu falar do crente caixinha de promessa. Já. Não conheço esse. Essa vai ser É o aquele novo. crente que só abre aquelas caixinhas de promessa e puxa, só tem promessa dentro desse papelzinho. Não tem uma exortação, não tem uma repreensão, só promessa. Aí, Eu acho que verdade. era esse que eu tinha, então. Eu ganhei uma caixinha caixinha. só tinha promessa. Eu acho que não só de promessa, mas só tinha coisa Mas boa. tem umas que o próprio nome é caixinha de promessa. Não, essa não. Já pensou se a Bíblia só tivesse só promessa, só coisa linda, boa, Imagina, maravilhosa? né? Não tem. Não Exortação faça nenhuma. isso. Vamos fazer conforme a Contraindicações, orientação. não faça isso em casa. Não faça, né? Tá passando aqui, o Ministério adverte. Não. Ministério da Pregação adverte. Não faça isso em casa. Vamos ler, né? Como o zelo, pastor né? falou, com zelo, nos debruçarmos na palavra, dentro de um contexto. E a gente ouve mesmo as pessoas, eu não entendo, a palavra é difícil, eu não estou entendendo o contexto. Mas é a necessidade de orar e pedir o discernimento do Espírito. É verdade. Começar da leitura mais simples, ajuda, mas aí a intimidade vai criando isso também, né? E se a gente não criar o hábito da leitura, do devocional bíblico, a gente está suscetível ao erro, né? E também a sermos enganados. Enganados, exatamente. Esse é o pior É perigo. verdade. Ventos de doutrina, Paulo, ele destaca pensamentos, os né? bereanos, porque Paulo, quando pregava a palavra, a Bíblia diz, chama os bereanos de nobres. Porque quando o apóstolo Paulo pregava a palavra, os bereanos iam lá conferir se aquilo que Paulo pregava estava realmente Próprio Paulo, na né? Bíblia. Imagina. Então, quem não quer conhecer, né, a palavra de Deus, vai ser conduzido a vento de doutrina. Acaba se apoiando, né? Muito no que o homem fala. Crê, acredita no que o homem está falando. Então, ele vai se enganar. A palavra de Deus diz, está escrito, né? Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Maldito o homem que confia no homem. Então, a nossa confiança tem que ser depositada exclusivamente em Deus. E para a gente conhecer Deus, a sua vontade, o seu amor, os seus atributos, é por meio do conhecimento da palavra de Deus, e isso vai renovar a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Cristo. Isso vai nos tornar pessoas com maturidade, com intimidade, com Deus, através do conhecimento desse Deus Todo-Poderoso. E quanto mais a gente vai lendo a palavra, a gente vai tendo mais facilidade, né, para Sim. entender, porque tem coisas que à primeira vista, quando você lê, realmente parece difícil. Mas à medida que você vai lendo, você vai tendo um entendimento melhor, você compreende mais o momento, para quem estava sendo escrito, todo o contexto. Então, é por isso que não desista. Começou, tá meio difícil aí, mas não desiste, segue em frente, cara. Vale a pena. Aqui tem, olha quantas promessas aqui tem. E Quantas vezes aqui tem tem um reservado. testemunho vivo, a pessoa que está indo para a Eu gosto 10ª muito. vez da leitura completa da Bíblia. Isso aí Eu gosto, legal. é muito importante, né? Persistir. E eu acredito que aqui, como há uma semelhança assim da caixinha de promessas, eu acho que aqui é uma caixinha assim que vai sendo liberado, as revelações Sim. que a gente fala, né? O texto vai sendo iluminado, porque conforme mais você vai se aprofundando, a palavra vai inundando o coração e vai sendo revelado coisas a você, né? Que antes estava meio embaçado, oculto. Tava Verdade. difícil de entender, Ele vai mas recheando o coração, né, daquilo que ele tem para nós. Por isso, a importância da leitura particular, individual, porque Deus tem planos e projetos para cada um de nós e tem as suas diferenças, é distinto, tem um propósito na vida de cada um, por mais que ele pareça parecido, tem as suas diferenças, né?
E há um Então, preço muito grande que se paga por não buscar esse conhecimento, né? Como Verdade. Oséias, voltando lá ao Verdade. início, Oséias, ele relata, né? Isso. Mas assim, de uma forma geral, qual seria a aplicação prática para a gente aplicar de fato aquilo que está escrito? Porque, como o senhor mesmo já mencionou, não é só ler, né? Não Sim, adianta. não Já pensou, por adianta. exemplo, se você usou meu exemplo, eu li já 10 vezes a Bíblia, tô indo para a 10ª. Mas se a gente ler a Bíblia 10, 20 vezes e não praticar, não vai adiantar, vai né? virar um teólogo. Pois é. Então, Sem autoridade, né? então qual é a aplicação prática para isso? Queridos, o próprio Jesus nos dá um grande ensinamento, né? Uhum. Por exemplo, Mateus capítulo 4, no verso 4, ele é conduzido pelo Espírito Santo de Deus Sim. ao deserto para ser tentado pelo diabo, porque Deus não tenta ninguém, quem tenta é o diabo. Sim. Uhum. Deus, ele prova. Mas ele conduz Jesus após 40 dias, jejuando, orando, já havia sido batizado pelo seu primo João Batista, os céus já haviam abertos, né? E ele escuta aquela voz, né? Este é meu filho amado no qual eu me comprazo. E ele, conduzido a esse deserto, ele nos ensina, né? Porque Jesus, ao chegar no deserto, a primeira coisa que acontece é o diabo se apresentar e tentar, né? Digo tentar, colocar, inserir uma dúvida no coração de Jesus. Uhum. A primeira coisa que ele fala, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. É interessante a resposta de Jesus, né? Ele fala assim, tá amarrado em meu nome? É isso? Não. Eu te repreendo no meu nome? Não. Jesus é categórico. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém. É Ele vai na lindo, raiz, né? né? Ele vai tá escrito. Essa daí está escrito. Então, Tem coisa mais linda que essa? é ter a palavra de Deus cravada no seu coração, porque no momento da tentação do deserto, muitas vezes a gente não está com a Bíblia na mão, não está com o smartphone, muitas vezes o pastor, o líder de ministério não está, é você e ele. Uhum. A tentação. A boca fala, né? Que o coração está cheio. Está lá escrito, Mateus capítulo 12, versículo 37. Então, está escrito. Então, a palavra precisa estar escrita no nosso coração. O próprio salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Não pecar, contra ti. É lindo, então, né? a palavra de Deus, quando ela está inserida no ser humano, a probabilidade de erro é zero. É verdade. Porque está escrito. Né? Olha que lindo, né? Então, você está aí no nosso podcast, está escrito, baseado aqui na palavra do Senhor, do que o próprio Senhor Jesus, né, disse. Agora, pastor, o senhor tem essa, né, conduz com maestria isso e cita versículos, sabe a referência, sabe onde está. É importante saber onde está escrito? Sempre. Quando eu crescer, eu vou ser assim. Eu também. Nem sempre foi assim, né? Porque eu muitas vezes sei Precisamos de dicas. citar, mas e a referência? Por exemplo... Vamos de dica, vamos de dica. Aí pega. Anota aí, já pega o bloquinho. Eu já tô aqui anotando. Eu costumo dizer que a Bíblia... Eu costumo dizer, não, ela é chamada, né, da espada, a espada de dois gumes. Se a Bíblia, todos esses versículos, né, é chamada de espada, um versículo, digo eu, às vezes brincando, que é um canivete, né? Então, eu tenho esse hábito, eu criei esse hábito. Primeiro, eu pego para decorar, porque a gente tem que estudar, tem que andar, tem que ler várias vezes. Então, eu costumo pegar as referências idênticas. Por exemplo, João 3,16. Né? Eu pego João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí eu pego, por exemplo, 2 Timóteo 3,16, que toda escritura... Boa dica. É inspirada por Deus. Então, você vai pegando... É uma prática minha, tá? Não sei, nem todo mundo pode dar Dica certo. de milhões, viu? Não, eu costumo usar isso porque já a referência eu sei que é 3,16. Eu vou ajuda a memorizar, né? E a outra dica que eu dou, eu chamo de canivete, porque eu penso assim, eu pego um versículo, escrevo num papelzinho, vou pra rua, vou trabalhar, vou fazer o que tiver que fazer.
No momento que eu esteja ocioso, eu saco meu canivete, Já. dou uma leitura, boto no bolso. Estou na fila do supermercado, leio, guardo no bolso, e assim sucessivamente. Ao longo, basta um versículo por semana. Um por Olha semana. aí, desafio. Um por semana. Desafios. Pastor, é muito pouco, um por semana. Não é, meu filho. Olha só. Pouca não lê nada. É isso. Não guarda nada. Um por semana, no final do mês, você tem 4 versículos decorados. Olha aí. No final do Pronto. ano, tem 48, queridos. Melhor, né? E Já é pensou só 48 aqui, rapidinho? 48. tá escrito, tá Tá escrito. escrito, tá escrito. Não vai só citando, aonde tá escrito? E, queridos, olha só, é na hora do deserto, da provação, que o Espírito Santo vai trazer à memória aquilo Traz que à você memória. conhece. É Como ele vai verdade. trazer à memória aquilo que você não tem conhecimento? Entende É isso? importante. Olha a importância de saber o que está escrito e E onde, está está escrito? escrito. É. Eu passei a fazer assim, né? E aí eu compartilhei uma experiência linda, porque não nasci em berço cristão, né? E Deus vai trabalhando com cada um, mas tive a oportunidade, estou tendo a oportunidade de então fazer diferente com a minha geração, né? Com a herança do Senhor. E aí eu comecei a discipular o meu filho, Arthur, beijinho pra você. E aí eu sempre ensino a ele o versículo e a cabeça dele, né, tá com HD full, Zerado né? o HD. Zerado. E ele vai decorando. E aí, com isso, eu passei a decorar também as referências. Ensinando, Foi aprendeu. aí, ensinando, aprender. aprende, né? Costumo dizer aqui na igreja, né? Que responsabilidade traz crescimento. É Quem verdade. tem que Aí. oferecer algo, no mínimo, tem que ler antes, estudar Preparar, antes. é isso aí. Então, crente que não trabalha, dá trabalho. Né? Então, quem está trabalhando tem compromisso. E quem tem compromisso, Deus honra. Amém. Amém. Que bom. Mas é muito importante. Então, queremos, né? Acho que você que está nos assistindo aí, se tiver alguma pergunta a respeito desse assunto, que é um assunto muito vasto, Muito né? vasto. Um assunto que requer realmente, se a gente for ficar aqui, não são horas. Ai, Falando a palavra de né, Deus. essa Então, de palavra. fato, se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, manda no comentário embaixo aí do nosso vídeo, né? E aí você vai ter essa oportunidade. Nós vamos estar passando também para o Pastor Ronald, e ele vai estar nos auxiliando com essas respostas aí. Mas, de antemão, já queremos agradecer, né, por cada ensinamento, por tudo que nós podemos, nesse pequeno tempo, estar aprendendo, né, um pouco mais da palavra de Deus, né? Essa importância A de saber importância. o que está escrito, onde está escrito, desse amor pela palavra, é uma Sim. coisa que eu tenho sempre que posso, ensino isso. A gente tem que ter um amor pelo livro, assim, é um livro impresso, se assim você vê, mas se você entender que aqui está a chave da salvação, da vida, a gente tem um amor, um carinho, um cuidado, até para manusear, né? É para onde vai deixar, onde vai colocar. E que incrível, né? Uma importante, né? curiosidade, ano após ano, segundo as pesquisas de livros mais vendidos, a Bíblia sempre está no topo. É incrível. Glória a Deus. Que coisa incrível, né? Como- Vale ressaltar que a palavra de Deus diz, está escrito lá em Efésios 2,8, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a graça de Deus nos alcançou. Amém. Né? O amor de Deus nos alcançou. Cristo é um Deus que já fez tudo que tinha para fazer. Ele já nasceu, já viveu, já se entregou, porque não foram os romanos, nem os judeus, nem ninguém que o crucificou. Foi ele, por amor de nós, se entregou, ressuscitou o terceiro dia e vivo está. Amém. Então, o nosso Deus é um Deus de ação e a reação é nossa. Amém. Né? Declarar com a nossa boca Jesus como o único e suficiente Salvador. A Bíblia é um livro simples, traduzida no amor de Cristo, que nos Amém. alcançou, né? Onde Glória a estaríamos Deus. agora se não fosse esse amor? É verdade. verdade. Que oportunidade. Muito obrigada, pastor, pelo tempo, pelos ensinamentos, né? Pelo conhecimento que o senhor passa, pelo exemplo, Amém. né? Porque não adianta só falar, né? O senhor nos dá esse exemplo Amém. de saber o que está escrito, onde está escrito, a importância, né? Essas dicas valiosas, né? Onde começar, por onde começar. Resumindo, que esse é o livro do amor. Então, se você ainda não teve oportunidade, se você nunca pegou sequer um versículo para ler,
Comece com essa dica que o pastor deu, não abre em qualquer lugar, não. Vai Vai lá em ficar em João, João. não é? Vai lá em João, que fala sobre o amor, sobre Jesus na sua forma expressa, né, do amor que tem por nós. Amém. E dedique tempo. Dedique o seu tempo é precioso para o Senhor. O diabo tem tentado roubar de toda maneira o tempo, né, de meditação. Então, que você tenha aproveitado muito, assim como nós aqui, né? Desfrutamos bastante. Desfrutado desse vídeo. Então, compartilhe com seus amigos, seus familiares, mande, ative o sininho para receber notificações e você curta, porque aí esse vídeo se torna relevante e aí mais pessoas são alcançadas, né, pelo evangelho do amor. Tantas pessoas necessitadas nesse tempo difícil, em que a palavra aqui para a cura da depressão, da ansiedade, do medo, da dor, está aqui disponível. Resposta para tudo, né? Resposta para tudo. Então, se você puder, compartilhe, porque isso aqui é uma bênção. Eu quero aproveitar a oportunidade, já que o podcast está escrito, né? Ou está escrito, é de cunho evangelístico. Eu quero aproveitar essa oportunidade e convidar. Se você não tem um lar, né, espiritual, nós estamos aqui na São Francisco Xavier, 173, aqui no Maracanã. Nossos cultos acontecem às quartas-feiras, 19h30, e domingo, às 10 e às 19 horas. Então, se você não tem um lar espiritual e quiser fazer dessa casa um lar espiritual, seja muito bem-vindo. Quero agradecer a Tayane, o Tênis, são diáconos na casa do Senhor, pregadores da palavra de Deus, mas sobretudo servos do Senhor. Amém. Né? Então, louvo a Deus por vocês fazerem parte desse projeto. Tornou um ministério da nossa igreja. Amém. Afonso Glória a Pena, Deus. ao Renan também, meu filho, me alegra muito vê-lo aqui participando, tudo aqui que foi tecnicamente construído através da vida dele. Produtor. Então, eu sou muito grato a vocês pelo convite, pela oportunidade, me sinto muito honrado e eu tenho certeza que esse projeto é um projeto que nasceu no coração de Deus, encontrou eco no coração não só de vocês, mas no meu, e vai encontrar eco no coração de muitos. Amém. Né? Em nome de Jesus. Porque o evangelho é algo simples. E vocês são pessoas simples, instrumentos, canais de Deus. Amém? Amém. Então, Deus Amém. abençoe vocês rica e abundantemente. Muito Amém. obrigado. Amém. Glória a Assim Deus. desejamos para o Senhor também. Que Deus continue Amém. abençoando e usando o Senhor Amém. de forma poderosa. Amém. É isso, pessoal. Estamos então finalizando o nosso primeiro podcast. Tá escrito! escrito!